É uma alegria poder estar com os irmãos aqui. E hoje eu tive a satisfação de ter estado lá no... Eu não sei como é que chama lá, eu sei que é Águas Claras também. Lá com a igreja lá, onde reúne o pastor Assis e as ovelhas do Senhor ali naquele lugar. Não é a primeira vez que eu estive ali, aqui é a primeira vez. E é muita alegria. Eu trago um abraço da nossa sede, das igrejas de Valadares, Vila Bretas, onde eu tenho ficado mais, e que a bênção graciosa do Senhor esteja sobre a vida dos irmãos. E graças a Deus, Deus tem abençoado a nossa igreja, chama o avivamento. Nós estamos aí numa caminhada firme, agora também com propósitos missionários mais arrojados, e dependendo da oração de cada um dos irmãos, das contribuições, né, dos amados aí, para que nós possamos continuar conquistando almas. A igreja nasceu em 66 com o pastor Nival, que fez um trabalho missionário fabuloso, né? De Belo Horizonte até Vitória, foram abertas várias igrejas, e hoje nós estamos aí imbuídos no mesmo compromisso, na mesma responsabilidade de anunciar Jesus, de pregar o Evangelho, porque tem muita gente para ser salva ainda neste planeta antes do arrebatamento. Tem muita gente perdida, tem muitas famílias necessitando de Jesus, e a sua família é uma família que foi levantada das trevas, tirada das trevas, levantada da cinza, para anunciar Jesus às famílias que se perdem. Então, deixe arder no seu coração o senso, essa vontade missionária, essa vontade de ganhar almas, vontade de anunciar Jesus, de ver liberto os perdidos. Não é? Nós temos aí um grupo muito grande de jovens, principalmente no Brasil, né? É uma geração que não é considerada, uma geração que recebe todos os tipos de preconceitos, até mesmo do sistema religioso, que a gente ouve falar são absurdos, né? Como se não tivesse jeito, como se o Evangelho não tivesse poder para liberar essa mocidade que se perde nas drogas, na violência, e que tem feito pais chorar, famílias inteiras chorar. E nós estamos entendendo pelo Espírito Santo que Deus tem muita gente no meio dessa perdição, muita gente para salvar. Isso é responsabilidade nossa. Eu quero meditar um pouquinho, Mateus capítulo 8, um texto que você já conhece, mas nós vamos meditar um pouquinho e tirar algumas lições de vida para nós. Eu tive a alegria de estar na sexta-feira num culto lá no Iguape, né? E também uma visitinha para o pastor Leandro ali no São Francisco, de falar com uma parte da liderança lá na sede em Salvara. Hoje pela manhã, lá na outra parte de Águas Claras, e agora nesse momento aqui, participar deste culto, onde os verdadeiros adoradores estão aqui adorando o Senhor em Espírito e verdade. Mateus 8, versículos de 1 a 4, você já conhece o texto? Obrigado. Não. O texto diz o seguinte, você já conhece, mas eu vou ler só para nós guardarmos, depois você pode manter a sua Bíblia aberta. Amém? E quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que veio um leproso e o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E no mesmo instante ficou purificado da sua lepra. Disse Jesus, então: Olha, não contes isto a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Quantos podem glorificar ao Senhor?
Oh, que Deus abençoe. Querido Deus, nós louvamos a Ti, ó Pai, na beleza da Tua santidade. Agradecemos a Ti, ó Pai, pela vida do pastor Hamilton, do pastor Assis, a igreja aqui reunida no Teu nome, este povo que veio adorar a Ti na beleza da Tua santidade. Aplica, Senhor, em nossos corações a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a entender o comprometimento que temos com o Senhor, porque o Senhor nos alcançou, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo e nos alcançou na morte e na ressurreição da cruz, para que estivéssemos hoje adorando a Ti, como aprendemos hoje pela manhã com a nossa lição bíblica. Oramos e Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Podemos ajuntar? A minha alegria é porque estou vendo, pode não ser a primeira vez, mas alguns rostos que eu não me lembro ter visto antes. E isso é uma dádiva grandiosa de Deus. Saí lá de Governador Valadares, mil e alguma coisa, 1080, 1100 quilômetros, 1050, não me lembro agora, para estar aqui com os irmãos para adorar a Deus. É um privilégio da parte de Deus, é uma alegria muito grande também. Este texto, sempre que eu leio, sempre que eu falo nele, falei nele lá na sexta-feira em Iguape, quero voltar a falar aqui nesta noite, e hoje com um pouco mais de liberdade, com um pouco mais de tempo, para que o Espírito Santo opere e aplique em nós a Tua palavra. Este texto nos leva a entender que o Senhor está tratando com a vida de todos os que estão presentes. A partir da minha vida, Deus está nos ensinando, através do Espírito Santo, através da Sua palavra, por meio da Sua palavra, nos ensinando lições preciosas de vida. O primeiro personagem aqui deste texto que eu quero fazer menção é um jovem israelita, que a Bíblia não dá nome, até porque aquele camarada, quando nós analisamos e avaliamos a vida dele, nós lembramos que, primeiro, ele era uma pessoa excluída socialmente. Ele não tinha liberdade de andar pelas ruas de Israel ou pelas ruas da Galileia, não importa, pelas ruas de Samaria, não importa bem o lugar, ele não podia andar pelas ruas, porque pela lei, pelos ensinamentos da lei de Moisés, aquele moço era considerado imundo e qualquer pessoa que tocasse nele ficaria imundo também e ficaria impossibilitado de transitar, de andar pela cidade, de ter acesso à sua casa. Olha bem, aquele moço ele não podia morar com seus parentes. Se fosse um homem casado, um jovem casado, ele não podia estar na sua casa, no aconchego da sua família, do seu lar. Era uma pessoa que não podia trabalhar para prover o seu próprio sustento, porque ele havia sido expulso da cidade, era lei, expulso da cidade e morava em leprosários. Os leprosários geralmente ficavam no deserto, às vezes em rochas, em cavernas, que simbolizavam exatamente a situação espiritual, a situação física e a situação espiritual e social daquele moço, como se ele estivesse morto. O pecado, ele faz isso com o ser humano. Ele tira de nós toda a possibilidade de viver uma vida digna, uma vida abençoada, e aquele moço talvez tivesse acometido de alguns preconceitos, ou por causa dos preconceitos, com a mente e com o coração cheio de coisas, de tristezas, de angústias, de amarguras, de coisas que acometem uma pessoa quando ele não tem conhecimento de Deus, ou quando ele é desprezado por pessoas, principalmente por pessoas que ele ama. Mas uma coisa me chama a atenção em relação a esse moço, porque ele aparece imediatamente após aqui, de acordo com o registro do Evangelho segundo Mateus, depois do Sermão da Montanha. E se você prestar um pouco mais de atenção no versículo 1, fica muito claro aqui que Jesus estava descendo do monte do sermão, e a Bíblia fala aqui de multidões. Jesus estava descendo um cortejo maravilhoso, uma coisa bonita de se ver, uma coisa agradável de se ver, e a Bíblia fez questão de falar que Jesus estava sendo seguido por multidões, no plural. Amém? Por que multidões?
Porque naquele grupo que estava seguindo Jesus, tinha grupo de pessoas que estavam interessadas no Evangelho. Pessoas que haviam sido tocadas pelo Evangelho, da forma que Jesus havia apresentado, no esboço que Jesus havia apresentado no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus, que nós chamamos do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. E quando Jesus desce com aquele grupo, então, com certeza naquele grupo tinha um grupo de pessoas que estavam comentando das maravilhas de Deus. E quando nós vemos aqui os últimos versículos do capítulo 7, nós vemos que um grupo falava: olha, esse homem, esse profeta não fala como falam os fariseus e os escribas. Ele fala como quem tem poder, ele fala como quem tem autoridade. Há uma unção, quando ele fala, nós somos tocados e sentimos a glória de Deus, sentimos Deus na vida dele. Este realmente é o Messias que nós esperamos. Glória a Deus! Mas, com certeza, tinha naquele grupo fariseus que criticavam, escribas que zombavam, porque eles não compreendiam a lei, mas se sentiam doutores da lei, como nós estamos vivendo nos dias de hoje, pessoas que, acometidos pela religiosidade, essa religiosidade desvairada, este sistema perturbado, que tem deixado muitas pessoas desorientadas, no sentido de buscar, de procurar a Deus, tinha no meio da multidão um grupo de doutores, os que se consideravam doutores da lei. Tinha grupo, naquela multidão também tinha um grupo de curiosos, pessoas que estavam ali simplesmente para ver o que ia acontecer. Obviamente tinha também naquela multidão um grupo daqueles que iam ali esperando receber de Jesus uma bênção para a sua vida, ou esperando receber uma cura. De qualquer forma, o que nós entendemos é que este leproso, ainda que ele não fizesse parte da multidão, mas o que nós sentimos aqui, o contexto nos faz crer nisso, pela fé em Cristo Jesus e no seu Evangelho, que aquele moço, mesmo ao longe, ele estava acompanhando Jesus, ele havia experimentado a graça de receber os ensinamentos de Jesus naquele monte, naquele deserto. E agora, ele continuou acompanhando Jesus de longe até no momento em que Deus manifestou pela sua palavra e houve um agir no coração tão profundamente, houve uma libertação tão profunda no coração daquele moço, que a fé foi colocada, a fé nele, ele creu na palavra, ele creu em Jesus como Messias, e ele então sentiu que ele precisava ter um contato mais de perto. Ele sentiu que precisava ter um contato pessoal com Jesus. Como falamos hoje pela manhã, lá na outra igreja, Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus que tem características que nós recebemos dele. Ele é um ser tão possuidor de todos os atributos que nós recebemos, porque recebemos dele como imagem e semelhança, ainda que o pecado tenha atrapalhado isso em nós. Mas Deus, ele é um ser pessoal e nós precisamos ter um relacionamento pessoal com Deus. Com certeza. Esse moço sentiu necessidade, olha, está muito bom, está ardendo no meu coração a palavra, eu entendi a mensagem que Jesus falou, mas eu preciso ter um relacionamento pessoal com Jesus. Amados irmãos, a coisa mais triste que existe no mundo evangélico, ou no meio do povo de Deus, por assim dizer, é quando um crente vive o tempo todo na igreja, mas não tem uma relação pessoal com Jesus. Não tem uma relação pessoal com Deus. Tem pessoas que estão vivendo na igreja hoje, mas vivendo de uma forma tão incomum em relação ao Evangelho, de uma forma tão desvairada, tão distante da realidade, da verdade que o Evangelho propõe. Há um relacionamento pessoal e profundo com Deus, uma relação tão íntima e pessoal e profunda com o Senhor. Mas aquele moço, depois que foi tocado pela palavra, ele simplesmente não se
contentou em ouvir Jesus de longe. Ele precisou sentir no coração dele uma aproximação real e verdadeira. Quem sabe você entrou aqui nesta noite, mas nunca teve um contato pessoal com Deus, nunca teve um contato íntimo com o Senhor. Mas aquele rapaz não, ele falou: meu Deus, eu preciso, aconteça o que acontecer. Mas existiam algumas coisas que com certeza impediam na consciência daquele moço um contato real, pessoal e verdadeiro com o Senhor. Como talvez pode estar acontecendo com você nesta noite, neste momento. Mas o Senhor está aqui para mudar a sua situação. Pela lei, aquele moço não podia tocar numa pessoa limpa. Pelos ensinamentos do judaísmo, ele não podia ter contato com aquela multidão. E o simples fato dele tentar forçar um pouquinho para ter comunhão com o Senhor, ele poderia ter um fim trágico, ele poderia ser apedrejado, ele poderia ser outra vez expulso lá no deserto, ele que estivesse ainda no deserto, ele poderia ser expulso e impedido de ter contato com o Senhor. Mas aqui vem a lição número 1, aquele moço, ele simplesmente não se importou com os obstáculos. Tem gente aí cheio de coisinhas na vida, que coloca, que cria no seu pensamento, no seu coração, até preconceitos em relação à obra de Deus. Tem pessoas que estão na igreja, mas não conseguem se aproximar do Senhor, porque não tem coragem, ou a sua fé não é exercitada, ou não é desenvolvida a ponto dele simplesmente tentar vencer as barreiras e os obstáculos. Mas aquele moço não, a fé foi tão poderosa, a fé agiu de forma tão poderosa na vida dele. Ele simplesmente falou: olha, não sei se eu vou ser apedrejado, não sei se eu vou ser escorraçado pela multidão, mas o que me importa agora é estar na presença do Senhor. Diz a Bíblia que ele chegou no versículo 2, ele aproximou de Jesus e olha, não sei o que vai acontecer, mas ele chegou e prostrou-se no Senhor e começou a adorá-lo na beleza da sua santidade. Olha o Salmo 149 aí. Olha o Salmo 119. Olha o Salmo 19. E todos os outros hinos compostos pelo rei Davi. Aquele homem que tinha um conhecimento verdadeiro e pessoal com o Senhor. E aquele moço, então, ele conseguiu sensibilizar o coração do Senhor, porque um crente cheio do Espírito Santo, ele pode tocar no coração de Deus. Como assim, pastor? Ele pode quando ele adora a Deus em espírito e verdade. Aliás, Jesus falou com a mulher samaritana o seguinte: olha, Deus está à procura daqueles que o adoram. Daqueles que o adoram em espírito e verdade. Meu irmão, se você tem derramado a sua alma na presença do Senhor, se você tem procurado viver uma vida baseada na palavra de Deus, se você não tem se importado com os conceitos, com os preconceitos do mundo, se você tem se dedicado ao Senhor, então Deus está à sua procura. Deus está à procura de pessoas que estão aqui nesta noite para glorificação e exaltação do seu nome bendito e eterno. Mas para surpresa daquele homem, no exercício da sua fé, Jesus simplesmente parou e deu atenção a ele. Deve ter sido um momento singular. Uma multidão de pessoas acompanhando Jesus. De repente, uma pessoa toda desfigurada, uma pessoa toda deformada, chega diante do Senhor e prostra aos pés dele. A multidão deve ter parado atônita. Todo mundo preocupado com o que vai acontecer. Já pensou se aquele homem toca em Jesus e talvez houvesse no meio daquela multidão a intenção de alguém. Se ele tocar no Senhor, nós vamos acabar com a vida dele. Se aquele homem se aproximar mais do Senhor, nós vamos tratar com a vida dele, vamos jogar para fora da cidade de novo, de onde ele nunca deveria sair. Porque aquele homem está morto, aquele homem não tem nenhum valor. Meu irmão, às vezes as pessoas olham para você na sua dificuldade e falam: estou nem aí para o que está acontecendo com a vida dela, com a vida dele. Mas tem alguém
que está pronto a ouvir, alguém que está pronto a prestar atenção na sua vida, de te dar atenção. Tem alguém, e esse alguém é o Jesus, o Filho de Deus, o Deus eterno, o Deus bendito, que está aqui nesta noite para atender os nossos rogos e as nossas petições. E aí ele teve coragem depois da oração. Eu acredito que enquanto aquele moço estava adorando, e Jesus, pelo fato de conhecer o coração dele, e Jesus já havia, com certeza, tocado mais, falado mais coisas no coração daquele moço. Mas uma coisa que no versículo 2 me chama a atenção. Quando ele para e fala, Senhor, se o Senhor quiser, ele não exigiu. Como alguns crentes fazem oração, olha, se o Senhor não fizer isso, eu vou deixar de ser crente. Eu já ouvi crente falar, se Deus não me curar, eu vou deixar de ser crente. Mas aquele jovem não estava preocupado com a cura física. Pastor, o Senhor tirou isso de onde? Do texto. O verbo quiser, o verbo querer, estava conjugado numa forma muito forte, muito profunda. Não é se eu quiser, se o Senhor quiser, não é a minha vontade, é a vontade do Senhor. Eu sei que o Senhor pode curar quem o Senhor quer, dita a enfermidade que o Senhor quiser, mas é como se aquele moço estivesse falando o seguinte, Senhor, o Senhor já me curou, já me tirou o pecado. Pela palavra que eu recebi do Senhor lá no Sermão da Montanha, eu estou pronto até para morrer agora. O que me importa é a minha alma e eu confio no Senhor. Eu sei que tu és o Messias, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Agora, se o Senhor não quiser, de qualquer forma, eu creio no poder do Evangelho. Eu creio na tua palavra. Não importa agora o meu corpo, importa que minha alma, naquele momento é como se aquele moço estivesse declarando para o Senhor, Senhor, a minha alma eu entrego ao Senhor, porque o que me importa agora é o poder do teu Evangelho gravado no meu coração e na minha vida. Posso fazer glorificar o Senhor? Aleluia. Agora vem o ponto essencial desta mensagem. Jesus simplesmente, a multidão olhando, e Jesus faz uma coisa que ninguém esperava. Jesus coloca a mão naquele moço, talvez nos ombros dele. Meu irmão, preste bem atenção numa coisa. Aqui tem uma mensagem de Deus para a sua vida. Talvez você tenha sentido a última pessoa do mundo, a pessoa mais desprezível e mais desprezada deste mundo. Talvez o seu esposo não tenha entendido as suas dificuldades. Talvez a sua esposa também não tenha entendido as suas dificuldades. Talvez você tenha buscado socorro em pessoas, em coisas e não tenha conseguido. Talvez você está esperando de alguém que você acha que poderia te ajudar e não aparece socorro neste momento crucial da sua vida. Talvez as suas madrugadas são de lágrimas, são de desespero. Talvez você está cometido das doenças que eles dizem ser a doença do século, ansiedades, sei lá mais o que, depressões e outras coisas mais. Mas eu quero dizer uma coisa. Talvez isso tivesse acontecido com aquele moço, mas naquele momento a sua situação era bem diferente. E quando Jesus coloca as mãos nele, talvez ele tenha tido a maior de todas as oportunidades da vida dele, ainda que ele não tenha entendido isso naquele momento. Mas no coração, a alma dele, o espírito dele entendeu que naquele momento ele estava sendo tocado por Deus. Naquele momento ele estava sendo tocado pelo Filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você entrou aqui com uma enfermidade, você vai ver que foi bem diferente com a mulher do fluxo de sangue. Ela teve que tocar. E na barra dos vestidos de Jesus. Mas no caso daquele moço, Jesus colocou as mãos, hipoteticamente, sobre os ombros dele. E quando Jesus colocou a mão sobre os ombros daquele moço, ele falou algumas coisas ao coração daquele moço, e para muita gente que estava naquela multidão, que não estava entendendo. A primeira coisa que Jesus estava falando para aquela multidão é o seguinte: olha, a lei foi eu quem escreveu a lei. Foi eu quem dei a lei a Moisés. Eu sei o que a lei está escrito na lei, eu sei o que significa a lei,
E eu sei o que a lei está falando. A lei está falando a meu respeito. Ela está falando que vocês são pecadores impuros. Mas ela está apontando para mim que sou o Deus perfeito, que sou o homem perfeito, que sou o Messias esperado. Vocês não podem tocar no leproso, no pecador, porque vocês ficam imundos, porque já existe imperfeição em vocês. Mas eu posso tocar no pecador, eu posso tocar no leproso, eu posso tocar numa prostituta, eu posso tocar no drogado, eu posso tocar no homem e numa mulher cheia de pecados, cheia de podridões. O pecado de ninguém passa para mim, porque eu sou o perdoador de pecado. Sou eu quem purifica o pecador. E eu estou tocando nesse leproso agora, porque eu sou Deus, Senhor dos céus e da terra, e eu estou purificando a vida dele. Glória a Deus. Minha irmã, quem falou que você tem que sair daqui com a enfermidade que você entrou? Meu irmão, quem falou com você que você tem que entrar? Tem que sair dessa reunião, desta casa, do mesmo jeito que você chegou aqui. Quem falou que você não vai sair daqui adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor? Eu estou dizendo que o Senhor está tocando mais uma vez na sua vida, ou em vidas aqui presentes. Sabe por quê? Porque a glória do Senhor é derramada em proporção maior neste lugar sobre a sua vida. Nós vivemos da graça. A fé nos leva a usufruir a bondade de Deus, o amor de Deus, a graça bondosa do Senhor. E Deus está operando milagres aqui nesta noite. Você que pode receber, diz amém. Glorifica a Deus com a sua alma, com o seu coração. Aquele jovem primeiro glorificou o Senhor. Aquele jovem primeiro exaltou o nome do Senhor. Ele sabia que ninguém na multidão podia fazer nada. A outra lição que nós aprendemos aqui é o seguinte, que às vezes a nossa confiança está em coisas e pessoas em coisas da vida comum, da vida pessoal. Meu irmão, a nossa confiança, a nossa fé só funciona quando ela está no Deus verdadeiro, quando nós cremos no que a Bíblia nos diz, quando nós cremos no que a palavra do Senhor nos ensina, quando nós cremos que o sangue vertido na cruz do Calvário é o sangue que é espargido sobre cada um de nós, em nossas mentes e corações, e nós somos verdadeiramente purificados para a glória e exaltação do Senhor. E aí Jesus responde o louvor, a adoração e a oração daquele moço. Eu quero que você fique limpo. Já pensou? Talvez você entrou nessa casa falando, é a última vez que eu vou na igreja ali do pastor Hamilton, é a última vez que entra naquela igreja, porque não tem mais jeito na minha vida. Aquele moço também pensava que não tinha, aliás, não tinha, a medicina não tinha recurso, não existia remédios. Hoje é comum a lepra, você vai aí com 6 meses você está curado. Mas naquela época não tinha isso. Ninguém podia fazer nada para mudar a vida daquele homem. Como ninguém pode fazer nada para mudar a sua história. Deus reescreve a sua história. Deus muda a história da sua família. Deus muda a história do seu casamento. Deus muda a sua vida profissional. Deus muda a sua vida econômica. Deus muda a sua vida social. Hoje, Ele está tocando na sua vida e no seu coração. Há um poder glorioso aqui. Há um poder glorioso. E o Evangelho de Deus testifica isso, porque o Evangelho é o próprio Cristo, e pela glória dele, Deus está operando neste lugar. E Jesus falou que ele moço, eu quero. Meu irmão, tem muita coisa que Deus quer para a sua vida que você nem sabe que Ele quer. Pastor, eu quero, meu irmão, não é o que você quer, é o que Deus quer para a sua vida. Aquele rapaz foi muito feliz na colocação, se o Senhor quiser, e Jesus falou para ele, eu quero. Talvez no recôndito do seu quarto, lá no cantinho, no seu a sós com Deus. É o momento que Deus quer tratar com a sua alma. É o momento que Deus quer responder as suas orações a respeito da sua família. É o momento que Deus quer responder e resolver o seu relacionamento de vez. É o momento que Deus quer fazer, sabe o quê? Que a sua família seja uma família missionária na rua onde você mora. Porque tem famílias na rua onde você mora que precisam ser alcançadas.
Você poderia ter vindo para esta casa hoje, pastor Hamilton, pastor Assis, e cada família poderia ter vindo hoje trazendo mais uma família para confessar Jesus como Salvador. Porque todos nós somos chamados à evangelização, todos nós somos chamados para missões, somos em potencial missionários do Senhor, porque fomos justificados na cruz do Calvário pela fé. E hoje somos marcados com o sangue de Jesus para vivermos conforme a sua eterna e bondosa vontade. Pergunta assim, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Para aquele jovem, Jesus já havia resolvido o problema da alma, o problema do espírito. E Jesus falou, agora eu estou resolvendo o problema do seu corpo. Eu quero você limpo. Irmão, Deus, Ele se preocupa com a sua vida no todo. Deus se preocupa com a minha vida no todo. O Espírito Santo nesta noite está aqui para curar, para impregnar você do Evangelho, da morte e da ressurreição de Jesus. Não busque outro meio, outra forma de vida que não seja no Evangelho. Não creia e não confie em ninguém que não seja em Jesus Cristo, o Senhor que saiu do seu trono de glória e de graça e veio aqui por minha causa e por sua causa. Porque nós tínhamos sido eleitos antes da fundação do mundo, mas agora o Senhor precisava, aquele que começou a boa obra, Ele precisava dar continuidade à boa obra, e este mesmo Jesus, diz a palavra do Senhor, que Ele vai concluir a obra que Ele começou na vida de cada um de nós. Amém? Diz a Bíblia aqui no versículo 3, eu quero que você fique limpo. E aí, o rapaz ficou imediatamente limpo. O que eu disse? Pelo Espírito, que você não precisa sair daqui como você entrou. A sua história está sendo reescrita pelo Espírito do Senhor agora. Você agora está sendo cheio ainda mais do Evangelho. A sua fé, agora ela está mais viva. É lógico que aquele moço tinha uma fé natural, agora ele tinha uma fé verdadeira. A fé no Messias, no Filho de Deus. E agora ele está pronto para ser abençoado pelo Senhor. Agora ele estava pronto para adorar o Senhor. E engraçado que no versículo 4, para concluir, Jesus deu uma missão para aquele camarada. Aquele camarada foi comissionado. Ele já se tornou missionário naquele momento. Como assim, pastor? Então vamos entender aqui o versículo 4. Eu falo, olha, por enquanto você não conta para ninguém. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é ir no sacerdote para confirmar a bênção recebida sobre a sua vida. Segundo, você tem que apresentar a oferta requerida por Moisés. Duas coisas ele tinha que fazer. Ele precisava ser confirmado pelo sacerdote, pela igreja, e ele precisava oferecer a oferta do Senhor. Depois que você e eu, depois que nós temos a bênção do sacerdote e apresentamos a oferta, nós temos que contar para todo mundo. Diz a Bíblia que agora aquele camarada poderia ser testemunho. Ele ia servir de testemunho para todo mundo que ele estava curado, porque ele havia se encontrado com Jesus. Deixa eu profetizar para você. Você que passou pelo Calvário e pela fé creu no Jesus que foi crucificado, derramando o seu sangue e ressuscitou ao terceiro dia. Esse Jesus, Ele te comissionou a ser testemunha. Você é um instrumento de testemunho. O Espírito Santo usa cada um de nós para testificar da morte e da ressurreição do Senhor. Mesmo nós vamos crer e falar assim, não vou convidar ninguém para vir na igreja. Quando eu não convido para vir na igreja, ele começa a colocar defeito na igreja, falar que o pastor é ladrão, falar que o pastor não sei o quê, porque o pastor da fulana da igreja, fulano de tal, fugiu com a secretária, e aí tem crente que se cala. Porque isso acontece mesmo no mundo religioso, mas no mundo espiritual isso não acontece. Como assim não acontece? O povo de Deus é um povo salvo. Jesus, Ele cuida da igreja. Ele cuida do seu povo. E a outra coisa é que nós damos testemunho, não é de nós mesmos quando recebemos a bênção. Nós temos que dar testemunho de Jesus.
Se alguém vier dizer para você, não vou para a igreja, que todo pastor é sem vergonha, que todo pastor é pecador, e que todo crente e é mesmo. Você pode confirmar, e é mesmo, porque nós somos pecadores mesmo, mas tem uma coisa. O Jesus que nos escolheu e nos selou para a vida eterna, é esse Jesus que eu quero que você conheça. Você pode falar mal do pastor, até do meu pastor, você pode falar mal de igrejas, até da minha denominação, mas eu quero que você me aponte um defeito que tem em Jesus. Porque o diabo olhou dentro da boca dele, lá na cruz, e não achou nenhuma palavra de engano. Até Herodes e Pilatos deram testemunho. Este homem não tem defeito nenhum. Os sacerdotes não conseguiram encontrar defeito nele. Então apresente Jesus, que o pecador vai ter que se calar diante do poder do Evangelho. E quando Jesus mandou esse camarada procurar o sacerdote, ele estava falando com ele: olha, você vai porque você tem coisa para fazer. Não existe ninguém que foi salvo que não tenha sido comissionado para ir e pregar o Evangelho. Primeiro na sua casa, depois na sua rua, depois no seu bairro, depois na sua cidade, depois no seu estado, depois no seu país, depois fora do país e no fim, nos 4 cantos da terra. Meu irmão, vou esperar o pastor me consagrar missionário. Faz isso não. Você já recebeu a ordem lá no Calvário. Eu vou esperar o pastor me nomear evangelista. Meu irmão, isso não é prioridade. Eu vou esperar o pastor me consagrar a presbítero, a pastor. Você já está consagrado pelo Senhor. Você já está, cada um de nós, já estamos ordenando ao Senhor a ir e ganhar almas para o redil santo do Senhor. Não se contente em ver o seu parente perdido. Meu tio, meu avô, minha avó, não sei mais quem está perdido. Não fica quieto diante disso, não. Você precisa sair a apresentar Jesus às almas que estão perdidas. Mas o meu filho está nas drogas. Isso é um trabalho para você resolver. Deus te deu poder para isso. Ou Jesus não falou a verdade, não falou: eis que eu te dou poder para pisar escorpiões, serpentes, quebrar cadeias, libertar os cativos. E nós estamos autorizados e imbuídos deste poder glorioso que é o Evangelho. Que é o Evangelho verdadeiro e glorioso do Senhor.